Shalom, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus possa permanecer sobre nós. Hoje nós chegamos ao 42º dia da nossa contagem do homem, onde nós concluímos a sexta semana, faltando apenas 7 dias para a nossa festa de Shavuot. A bênção da contagem do homem de hoje: bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificaste com os teus mandamentos e nos ordenaste a contar o homem. Neste 42º dia, nós iremos meditar sobre Malhut, Shem e Esod, realeza no fundamento. A oração de hoje sobre as nossas vidas, sobre mim, sobre a sua vida. Pai Celestial, em nome de Jesus, o nosso Messias, nós nos colocamos diante de Ti nesse dia de realeza no fundamento, reconhecendo que só há fundamento verdadeiro quando Tu és o centro da nossa vida. Ensina-nos a viver os compromissos que fizemos contigo com nobreza e responsabilidade, com dignidade de quem sabe que foi chamado a refletir a Tua realeza neste mundo. Senhor, muitas vezes fomos levados pelas circunstâncias, reagimos ao invés de liderar e permitimos que as nossas alianças se tornassem frágeis por falta da presença. Mas hoje nós te pedimos, desperta em nós a realeza espiritual que Yeshua demonstrou, servindo com firmeza, amando com verdade e permanecendo fiel até o fim. Que nós não sejamos uns súditos das emoções, mas filhos do Rei, firmes no propósito que nos deste. Capacita-nos, Espírito Santo, a viver os vínculos da nossa vida com maturidade, que nós possamos assumir responsabilidades, mesmo quando ninguém exige, que nós possamos honrar nossas palavras, mesmo quando nos custe, que nós possamos influenciar com bondade, sem manipular, que nós possamos liderar como exemplo, como Yeshua, que lavou os pés dos discípulos e ainda assim foi proclamado Rei dos Reis. Não permitas que nossos compromissos sejam vazios ou apenas emocionais. Dá-nos forma às nossas alianças, com ações, escolhas e testemunho fiel. Que a base da nossa vida seja sólida e a nossa presença coerente com aquilo que cremos. Reina em nós, Senhor, para que nós também saibamos reinar com sabedoria onde o Senhor nos colocar. Senhor Jesus, Tu és o fundamento da nossa fé e a coroa da nossa esperança. Que nosso sim contigo seja inteiro, visível e constante. E que ao viver essa realeza no fundamento, nós sejamos canais de luz em cada relacionamento, em cada missão, em cada palavra. Em teu nome santo, Jesus, nós oramos. O salmo de hoje é o salmo de número 24, que corresponde ao dia 42º da nossa contagem do homem. Diz assim o salmo: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao santo monte do Senhor? Quem estará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, cuja não entrega sua alma à falsidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é este o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na batalha. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória?
o Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. Louvado seja Deus. Nós estamos no nosso 42º dia e a nossa meditação de hoje é sobre realeza no fundamento. Depois de atravessarmos toda a semana do Yesod, né? Tratarmos durante esta semana sobre fundamento, amor no vínculo, disciplina no vínculo, compaixão no vínculo, perseverança no vínculo, né? Humildade no vínculo, o fundamento no vínculo, ou poderíamos dizer aliança, né? Amor na aliança, disciplina na aliança, compaixão na aliança, perseverança na aliança, humildade na aliança. Agora chegamos ao fundamento da realeza, do qual nós poderíamos dizer realeza na aliança. Agora chegamos à manifestação final. O governo espiritual sobre os propósitos e os próprios compromissos. Malhut é a última das Sefirot. Ela representa reino, manifestação, autoridade, presença, responsabilidade e expressão concreta daquilo que foi construído internamente. Os princípios dos sábios, eles ensinam que Malhut não possui luz própria. A realeza não possui luz própria. Ela recebe a manifestação da luz das sefirotes anteriores. Por isso, os sábios ensinam: realeza é o espelho da alma. Malhut é o espelho da alma. Ou seja, a verdadeira realeza espiritual não está em parecer grande, mas em revelar fielmente aquilo que foi formado no oculto. E quando Malhut une a Yesod, quando realeza se une ao fundamento, o vínculo deixa de ser apenas emocional ou teórico e passa a se tornar responsabilidade visível, fidelidade na prática, presença concreta, compromisso sustentado com honra. Hoje, o 42º dia da contagem do homem, nós podemos perguntar: você governa seus compromissos ou é governado pela circunstância? Por quê? Porque muitos fazem alianças, mas não sustentam suas alianças. Muitos fazem promessas, mas não permanecem naquilo que prometeram. Muitos se conectam, mas não se responsabilizam com as suas conexões. Muitos começam com intensidade, mas terminam sem constância. A Torá nos mostra que a verdadeira realeza nunca esteve ligada apenas ao poder. Ela sempre esteve ligada à responsabilidade de aliança. Em Deuteronômio, capítulo 17, quando a Torá fala sobre o rei de Israel, o rei recebe limites. Isso é extraordinário. O rei não deveria multiplicar cavalos. O rei não deveria multiplicar ouro excessivamente. O rei não deveria escrever sua própria cópia. Ou melhor, ele deveria ter a sua própria cópia da Torá. E ele deveria lê-la diariamente. Por quê? Porque no reino de Deus, autoridade sem submissão produz corrupção. O verdadeiro rei bíblico não governa para alimentar o ego. Ele governa para sustentar a aliança, sustentar o propósito, sustentar o compromisso. Por isso, Davi é chamado o homem segundo o coração de Deus, não porque nunca caiu, não porque nunca errou, mas porque nunca abandonou o temor. Os sábios ensinam que o trono de Davi se sustentava não pela espada, mas pela fidelidade à aliança que Davi tinha com o Eterno. Isso é tão extraordinário que Davi cometeu assassinato,
infelizmente, cometeu adultério, fez coisas terríveis, mas Davi não praticou feitiçaria e Davi não praticou idolatria. O que significa isso? Significa que há uma diferença entre cair e desviar. Davi realmente caiu, mas Davi nunca se desviou da aliança. Há uma diferença quando alguém erra, mas não desiste do propósito. Se levanta e caminha novamente. Isso é realeza. Isso é ter humildade em reconhecer: eu falhei, mas eu não vou desistir. Então nós temos um ensino. Davi não sustentou o seu reinado pela espada, e sim porque ele tinha fidelidade à aliança que ele tinha com Deus. Isso é Malhut, Sheb e Yosed, realeza no fundamento. O governo nascido de fidelidade a Deus. Uma vida constante na fidelidade ao Senhor. Errando? Erramos sim, mas não nos desviamos. Não fugimos para a idolatria, não fugimos para a feitiçaria, não vamos atrás de outros deuses. Nós erramos, mas nos levantamos, nos humilhamos, pedimos perdão e continuamos na aliança com o Eterno. Isso é realeza no fundamento. A Mishnah, no comentário dos sábios rabinos, no parágrafo Avot 2, declara: toda liderança que não é acompanhada de serviço ao céu acaba se perdendo. Os sábios entendiam algo profundo. Liderança desconectada de aliança se transforma em domínio humano vazio. Por isso, Malhut, realeza, dentro de Yosod, do fundamento, nos chama a uma realeza diferente. Qual é esta realeza diferente, bispo? Não é ser igual a Rainha Elizabeth, ser igual o rei Charles? Não. É uma liderança sem manipulação. É uma autoridade sem orgulho. É uma firmeza sem dureza. É presença sem controle. É influência sem vaidade. O Talmud, no seu parágrafo Horayot, no 10º parágrafo, ensina: quem é colocado acima da comunidade torna-se servo dela. Ah, como os pastores tinham que ler a literatura judaica. Quem é colocado acima da comunidade deve se tornar servo de toda a comunidade. Infelizmente, a maioria de nós cristãos queremos posição e cargo para ser servido, mas a realeza do reino de Deus não é para isso. O quem quer ser o maior, esse é o que serve. Isso desmonta completamente a lógica do poder carnal. Isso desmonta completamente a tirania das pessoas que acham que tem que ser bajuladas, que tem que ser tratada como rei da barriga. Homens que exigem mesas chiques, hotéis de primeira classe, transporte e outras coisas mais. Pastores que exigem uma reverência, uma submissão. Homens que estão estendendo a mão para receber beijos na mão. Sinto muito. Estas pessoas nunca entenderam o que é reino de Deus e o que é realeza no fundamento. No reino do Eterno, no reino do Deus de Israel, no reino do nosso Deus, o maior é o que serve. O mais forte é o que sustenta. O mais maduro protege. O mais elevado se responsabiliza. E aqui existe um mistério profundo. Yesod representa o vínculo invisível e Malhut representa a manifestação visível.
O fundamento não é visto, mas os atos de quem está fundamentado é perceptível, é visível. A ação de quem realmente tem realeza no reino de Deus é visível por suas obras. Ele está disposto a servir, ele está disposto a sustentar, ele está disposto a proteger, ele assume responsabilidade. Então, Malhut, Sheb e Yosod revela. Então, realeza no fundamento revela. Aquilo que está dentro da aliança, inevitavelmente aparecerá fora dela. Impossível você ter uma aliança com a Torá, uma aliança com Deus, uma aliança com o Espírito Santo, uma aliança com a igreja, uma aliança com a sua liderança. E esta aliança não aparecer, não se manifestar em ações, atitudes, reações, palavras, gestos. Aquilo que está dentro da aliança, inevitavelmente aparecerá fora dela. Se existe verdade, ela vai aparecer. Se existe fidelidade na sua aliança, ela aparecerá. Se existe maturidade, será perceptível. Mas, se infelizmente existir manipulação, superficialidade, instabilidade, falsidade, ego escondido, infelizmente, isso também aparecerá. Por quê? Porque a realeza manifesta o conteúdo do fundamento. Por isso, esse nosso 42º dia não fala apenas sobre conexão, fala sobre responsabilidade visível dentro da conexão. Os sábios ensinam que Malhut associada com a Shekinah. Se há realmente realeza, se realmente vivemos Malhut, se vivemos realeza no fundamento, ela anda entrelaçada com a Shekinah, com a presença de Deus. A presença manifesta de Deus no mundo é através da sua Shekinah, da sua glória. E se alguém vive realmente a aliança nos fundamentos, ele vai manifestar a glória de Deus nas suas ações, na sua vida. Isso é poderoso. Por quê? Porque a verdadeira maturidade espiritual não é apenas sentir Deus no secreto. Eu devo buscar e sentir Deus no secreto. Mas a realeza é manifestar Deus na rotina, nas alianças, na palavra, no caráter, na responsabilidade diária e social. Ah, se as pessoas começarem a perceber a presença de Deus na sua vida, a glória de Deus na sua vida, dentro da sua aliança, você vai ver a sua vida melhorar. Você vai perceber a prosperidade aumentar. Muitos querem experiências espirituais profundas, mas poucos querem o peso da responsabilidade espiritual de carregar a glória de Deus. E realeza do fundamento é exatamente isso. O peso santo de sustentar alianças com dignidade. E Yeshua revelou isso perfeitamente. Ele não apenas falou sobre amor, ele permaneceu fiel até o fim. Ele não apenas ensinou a aliança, ele se tornou a própria manifestação dela. Em João capítulo 13, quando lava os pés dos seus discípulos, nós vamos ver realeza nos fundamentos, em sua forma mais pura que alguém poderia viver. A realeza que serve. Porque no reino de Deus, a autoridade verdadeira lava os pés dos seus liderados. Liderança verdadeira sustenta pessoas em todos os âmbitos e áreas da sua vida.
Realeza verdadeira tem maturidade verdadeira e protege as alianças. Realeza verdadeira carrega responsabilidade. E hoje somos chamados e somos questionados pelo Espírito de Deus. Estou presente nos meus vínculos ou apenas conectado superficialmente? Minha palavra possui peso? Minhas alianças sobrevivem quando existe sacrifício? Tenho postura espiritual madura ou apenas emoções espirituais momentâneas? Estou liderando meus compromissos ou terceirizando minhas responsabilidades? Minha vida manifesta fidelidade concreta? Os sábios vão ensinar que Malhut é chamada de Pei. O que significa? Boca. Realeza, o símbolo da realeza, para nós é uma coroa, mas na língua hebraica o símbolo é boca. Porque aquilo que reina dentro de nós, inevitavelmente será expresso por nós. Por isso, este é o dia para alinhar o nosso discurso, alinhar a nossa postura, alinhar a nossa presença, alinhar o nosso compromisso, alinhar a nossa responsabilidade, alinhar a nossa fidelidade prática. E nós podemos concluir refletindo, fazendo uma reflexão mais profunda deste dia. Tenho tratado minhas alianças como algo sagrado? Minha presença transmite estabilidade ou instabilidade? Sou alguém que sustenta ambientes ou apenas reage emocionalmente a eles? Minha liderança espiritual nasce do serviço ou da necessidade de ser reconhecido? Estou governando minha alma ou sendo governado pelas circunstâncias? E nós podemos fazer uma aplicação para esse dia. Hoje é um dia em que nós devemos assumir responsabilidade espiritual, restaurar a dignidade nos vínculos, fortalecer a honra nas palavras e sustentar a aliança com maturidade. Transformar compromissos em prática e deixar de ser passivos diante da própria missão. Porque realeza do fundamento nos ensina algo poderoso. Não basta ter conexão. É preciso sustentar essa conexão com presença, honra e responsabilidade. E a verdadeira realeza espiritual não é dominar pessoas, é permanecer fiel à aliança que o Eterno colocou em nossas mãos. E eu sei que o Espírito de Deus está nos conduzindo a este lugar. Vamos à história de hoje, uma história linda, a história de William e Catherine Booth. William e Catherine fundaram o Exército da Salvação no século XIX, na Inglaterra. Eles não apenas pregavam o Evangelho, mas manifestavam o reino de Deus com poder e compaixão entre os marginalizados, viciados, prostitutas e pobres. Mas o segredo do impacto deles estava em um fundamento sólido, vínculos profundos entre eles, com Deus e com os que serviram. Eles não construíram um império, mas um reino. Caterine era uma mulher de oração intensa e sabedoria teológica. William era um pregador apaixonado, mas o que sustentava tudo era a fidelidade à missão entre si. Quando perguntaram a William como ele havia conseguido alcançar tantos corações, ele respondeu: Deus teve tudo de mim, todo o meu ser. Por isso ele me usou. Malhut, Sheb e Yosod. Realeza do fundamento. Se vê aqui. Um fundamento de aliança com Deus que gera uma manifestação poderosa
de realeza, cura, dignidade, transformação da sociedade. Não foi só palavra, foi reino, foi glória expressa na vida cotidiana. Nesse 42º dia, somos desafiados a perguntar: meus relacionamentos e aliança expressam o reino de Deus? A realeza não está no domínio sobre os outros, mas na manifestação da presença divina através de vínculos santos, alianças fiéis e relações cheias do Espírito. A glória do reino se revela nas amizades espirituais, nos casamentos que refletem Cristo e a igreja, nas igrejas que vivem a comunhão verdadeira da missão, que toca o mundo com compaixão e verdade, onde há fundamento fiel à manifestação de Deus. Onde Yesod é puro, Malhut desce com glória. Onde o fundamento é puro, a realeza se manifesta com glória. Que nós possamos, juntos, vivermos esta realeza de verdade. Oremos ao Senhor. Pai eterno, Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Nesse dia da contagem do homem, quando se manifesta em mim, Malhut, dentro de Yesod, a realeza firmada no fundamento, eu me coloco diante de ti com o coração disposto a assumir com responsabilidade tudo aquilo que o Senhor me confiou. Em nome de Yeshua, Jesus, o nosso Messias, eu te peço, reina em mim, para que eu aprenda a viver com maturidade, firmeza e fidelidade. Que minha vida não seja conduzida pela circunstância, mas pelo teu governo. Senhor, ensina-me a honrar meus compromissos com dignidade, que eu não viva alianças pela metade, nem sustente vínculo apenas por emoção. Dá-me constância, responsabilidade e presença para viver de forma prática aquilo que eu declarei diante de ti. Livra-me de ser passivo diante das minhas responsabilidades, que eu não seja apenas ao que acontece, que eu não venha reagir apenas ao que acontece, mas que eu possa me posicionar com sabedoria, assumindo o meu papel com consciência e temor ao teu nome. Que minha vida reflita a tua realeza, não em orgulho, mas em caráter. Ensina-me a liderar servindo, a influenciar sem manipular e a caminhar com firmeza sem perder a humanidade. Dá-me coragem para honrar minha palavra, mesmo quando custa. Dá-me disciplina para permanecer firme, mesmo quando é difícil. E dá-me clareza para viver com integridade, sabendo que cada escolha revela quem governa o meu coração. Senhor, que tudo aquilo que está firmado em minha vida seja sustentado por ti. Que meus vínculos, minha missão e a minha caminhada estejam alinhados com o teu propósito. E que eu seja um canal da tua luz em tudo o que eu fizer. Hoje eu decido assumir minha posição, viver com responsabilidade, caminhar com firmeza e declarar que o Senhor reina em mim e por isso a minha vida será expressão do teu reino. Em nome de Yeshua, Jesus, o nosso Messias, eu oro e agradeço ao Senhor pela tua benignidade e pela tua bondade. Amém. O nosso decreto de hoje, a nossa proclamação pública, hoje declaro: assumirei minha nobreza espiritual com coragem e humildade. Não serei escravo da circunstância, nem servirei aos compromissos pela metade. Com presença, honra e ação concreta, farei com que os vínculos que o Eterno me confiou reflitam a realeza do teu reino. Serei pilar de firmeza, canal de fidelidade e expressão viva de uma aliança inquebrável. Que esse dia seja abençoado e cheio de significado para mim e para você. Que Deus te abençoe. Hoje eu deixei esta mensagem gravada
porque eu tive necessidade de fazer uma viagem. Então, mas amanhã, no primeiro dia da sétima semana, nós estaremos juntos, ao vivo, no mesmo horário, em nome de Jesus. Que Deus abençoe e até lá, em nome de Jesus.